Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar então continuidade ao conteúdo de conceitos fundamentais da geografia. A gente já conversou numa outra aula sobre espaço geográfico. Hoje a gente vai falar sobre paisagem e lugar. Posteriormente vai ter um vídeo sobre região e território. Quando a gente pensa em paisagem, a gente pensa logo de cara no quê? Numa foto, num pôr do sol, no nascer do sol, um lugar bonito, enfim. Isso é no geral. Mas para a geografia é outra história. Acompanhe aqui comigo. Trata-se do conjunto de elementos naturais e culturais, que também são chamados de artificiais. Os elementos naturais são os elementos da natureza. O céu, as árvores, o solo, as rochas. Os elementos artificiais são aqueles construídos pela humanidade, tais como prédios, casas, estradas e assim por diante. Veja aqui comigo. Trata-se do conjunto de elementos naturais e culturais ou artificiais, isto é, construídos pelos seres humanos, que está diante de nossos olhos, ou seja, o que eu vejo, que eu consigo enxergar. Então, quando a gente fala paisagem, geografia, é tudo aquilo que meus olhos estão vendo. A paisagem também pode ser percebida por outros sentidos, como o olfato, a audição e o tato, o cheiro de um lugar, o som que esse lugar tem. Eu posso construir na minha mente aqui uma paisagem só pelo som do lugar. Um lugar barulhento, eu vou imaginar o quê? Uma construção? Ou vou imaginar um lugar onde eu tenho ali natureza bela e esplêndida, sem agitação. Agora, veja comigo esse parágrafo aqui. É por meio das paisagens que temos o primeiro contato com um lugar que não conhecemos e é observando-as e percebendo-as com atenção que podemos identificar as características daquele lugar. O mundo, ele é repleto de paisagens. Paisagens muito diversas. Não tem como eu estar lá em todas ou visitar todas. Eu posso, através da paisagem, o registro dela. A paisagem é um registro de um local do espaço geográfico em determinado tempo. Porque o tempo faz com que essa paisagem mude, faz com que ela seja alterada, porque a paisagem está ali. Eu registrei ela numa foto, por exemplo. Só que como o espaço geográfico foi construído e ele continua em construção, se eu entender que a paisagem faz parte do espaço geográfico, eu vou entender que essa paisagem também vai passar por modificações ao longo do tempo. Modificações essas feitas pelos humanos e pela natureza. Um exemplo aqui de paisagem, um túnel. O que eu tenho aqui? Eu tenho tanto os elementos naturais, como as rochas e as árvores, como os elementos humanos, culturais, artificiais, que são, por exemplo, os túneis, a placa, a ponte. Aqui entra aquela máxima, a humanidade ela se adapta à natureza, ela modifica para melhorar a sua qualidade de vida, para o conforto. O ser humano conseguiu fazer um túnel no relevo para diminuir as distâncias que ele deveria percorrer no espaço geográfico para chegar em determinado local. Aqui, o que eu vejo é uma paisagem literalmente natural. Eu vejo um campo com árvores, um rio aqui ao fundo. Aqui, o que predomina na paisagem são os elementos naturais. Será que tem elementos humanos aqui? Lá no fundo, aqui parece ter uma casa, mas não dá para ter certeza. Tentem perceber a diferença. Tem paisagens que predominam os elementos naturais, principalmente em locais onde a interferência humana e a presença humana não é tão grande. Em outros locais eu tenho essa mescla, tanto de elementos naturais como de elementos humanos. Pode ter mais humanos, pode ter mais elementos naturais, enfim. Os elementos, então, das paisagens que a gente já estava conversando. As paisagens apresentam elementos naturais, aqueles formados pela natureza, como a gente comentou, e elementos culturais, aqueles construídos pela ação das sociedades. Em algumas delas, os elementos naturais podem prevalecer. Em outras, os culturais têm mais destaque. Nos locais que concentram o maior número de pessoas, a tendência é que a gente tenha a prevalência de elementos culturais. Quanto mais pessoas, mais modificações eu tenho. Quanto menos pessoas, menos modificações. Conseguem fazer a relação? Em áreas onde a presença humana ela é pequena, menor, a tendência é que prevaleçam os elementos naturais. Mas lembrando, nenhuma área do planeta vai estar livre dos impactos provocados pelas alterações que a gente provocou no meio onde a gente vive.
que tem a relação local que vai se expandindo até chegar no global. Bom, aqui uma paisagem predominantemente natural. Conseguem perceber aqui os elementos da natureza, as nuvens, o relevo, a vegetação. Enquanto aqui em Porto Alegre, essa imagem mostra uma paisagem que predominam os elementos culturais. Essa imagem aqui, essa paisagem, ela é muito emblemática. Essa paisagem aqui é do interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Jaquirana. No primeiro momento, eu percebo muitos elementos naturais. Nossa, elementos naturais. Mas se a gente analisar com critérios, a gente vai ver que tem bastante elemento cultural aqui. Primeiro, uma estrada é um elemento cultural. Essas árvores aqui, elas podem ser elementos culturais. Por quê? Porque se eu plantei, eu estou interferindo. É uma ação humana. E essas árvores aqui é de uma espécie chamada pinus. Elas não são originárias do Rio Grande do Sul nem do Brasil. São plantas exóticas de lugar do mundo. Ok? Tem também aqui as cercas. E aqui, se eu tenho essa área destinada à pecuária e agricultura, é questão cultural. Vejam como os elementos eles se contrapõem, às vezes eles são bem emblemáticos. Quanto à cultura, uma paisagem ela é capaz de mostrar às pessoas a cultura e o modo de vida daquela sociedade que está ali, daquela sociedade que construiu aquela paisagem. A paisagem que ela é emblemática para a gente representar a cultura, né? Ela é de um povo lá do Tibete, uma região da China, e percebam que eu posso perceber a cultura na arquitetura, os símbolos, a relação entre os lugares. Os lugares se relacionam. Os locais do mundo se relacionam. A gente não está isolado no nosso planeta. Eu moro numa cidade e eu não vou ter relação nenhuma com ninguém. Vamos lá e acompanha comigo. Em nosso dia a dia e ao longo da vida, frequentamos muitos espaços geográficos diferentes. Em alguns deles, como nossas casas, nos sentimos mais à vontade, pois conhecemos cada detalhe. Em outros, como locais públicos ou de trabalho e estudo, nem tanto. Por isso, nos comportamos com certas regras. Que vai entrar depois a afetividade, o sentimento de pertencimento quanto aos lugares. O lugar é particular de cada um. Assim como a paisagem, quando eu observo ela, cada ser humano pode ter uma interpretação. O lugar é de cada um vai ter seus sentimentos, seus afetos, vai gostar ou não, enfim. As diferentes porções do espaço geográfico constituem o nosso espaço de vivência, os quais conhecemos bem e onde são desenvolvidas relações de amizade, como o bairro ou a rua, nos quais moramos. Outros lugares são de passagem, compartilhados por pessoas que transitam por ali. Bom, esses lugares ali não chega a ter uma afetividade com ninguém, praticamente. As pessoas passam por ali, são lugares de passagem apenas. Outros podem ser lugares sagrados, como uma igreja, um templo, lugares de trabalho, um lugar de trabalho, que relação que eu tenho. E dois exemplos, né? A casa, o sentimento de afetividade, o pertencimento é muito forte, porque a gente vive. Uma estrada, eu estou passando por ali. É meio difícil eu criar um vínculo. E a afetividade ela é super importante para o entendimento do conceito de lugar. Porque o lugar vai ser o meu lugar apenas quando eu criar um elo de afetividade, um sentimento de pertencimento. Acompanhem comigo aqui. A afetividade é de extrema importância para a compreensão do conceito de lugar, pois é através dela que criamos ligações com os lugares, bem como o sentimento de pertencimento. Relação dos lugares. Agora tudo se relaciona. Aqui vamos lá, a história de um livro. Para fazer o livro, eu vou precisar de alguns lugares. Eu tenho aqui a área que gera energia e eu tenho a madeira, a matéria-prima do papel, que vai servir para o livro. Eu vou ter a produção do papel, ok? Vou ter o escritor, vou ter os digitadores, vou ter, então, que passar o que eu digitei aqui, por exemplo, no computador, para uma máquina, e essa máquina vai imprimir no papel. Depois, passa para o transportador, que vai levar para uma loja, ou eu vou na loja comprar esse livro, eu compro pela internet. Então, eu vou entender o livro na minha mão. Eu vou ter agora quantas pessoas contribuíram para que esse livro chegasse em minhas mãos? Por quantos lugares ele passou? O que ele precisou para ser produzido? Então, nas relações
humanas, nós vamos ter escalas, nós vamos nos relacionar localmente, o bairro que a gente mora, a rua que a gente mora, a cidade que a gente mora, depois a gente vai para nível estadual. Nós temos relações dentro de um estado, nós temos relações, após isso, em nível nacional. Somos brasileiros, por exemplo, moramos na América, nosso continente, e no planeta Terra. Então a gente tem tanto relações a nível local que vai se expandindo até nível global. Relações que podem ser diretas com as pessoas ou indiretas. E assim a gente vai construindo as paisagens, vai encontrando os nossos lugares no nosso meio e, consequentemente, construindo constantemente o espaço geográfico. Certo? Forte abraço, até mais.